Em 1948, um homem foi encontrado morto em uma praia na Austrália. Ele não tinha identificação, não portava documentos e as etiquetas de todas as suas roupas haviam sido cuidadosamente cortadas. No bolso secreto de suas calças, um pedaço de papel enrolado trazia apenas 2 palavras escritas em um idioma persa que significa terminado ou encerrado. Décadas se passaram, milhares de pessoas dedicaram suas vidas a investigar esse registro, e ainda hoje, o caso é tratado como uma das anomalias mais persistentes da história criminal, não por ser um crime comum, mas pelo que ele revela sobre a nossa dificuldade em lidar com algo que simplesmente não se encaixa em nenhuma categoria de investigação padrão. O que torna esse caso específico tão inquietante não é o fato de ele ser um mistério sem solução, mas a forma como cada tentativa de resolvê-lo parece gerar uma nova camada de contradições. Quando olhamos para a cena, percebemos que o homem estava em perfeita saúde, sem sinais externos de trauma, e o seu corpo apresentava características físicas que não correspondiam a ninguém reportado como desaparecido em nenhum lugar do mundo. Não havia digitais no sistema, não havia registros odontológicos correspondentes, e a autópsia oficial terminou com uma conclusão inconclusiva que, em vez de fechar o caso, abriu um campo de especulação que atrai cientistas, historiadores e curiosos até hoje. Para entender a profundidade desse fenômeno, precisamos olhar para os detalhes que foram ignorados na época. A maioria das pessoas foca na causa da morte ou na identidade do homem, mas o ponto central que desafia a lógica é a disposição dos objetos encontrados com ele. Além do papel, havia um livro de poesia persa, o Rubaiyat de Omar Khayyam, jogado em um carro próximo. O livro continha uma sequência de letras cifradas na contracapa, uma espécie de código que especialistas em criptografia da inteligência naval tentaram decifrar por anos sem sucesso. O detalhe perturbador é que, quando o livro foi encontrado, uma das páginas continha um número de telefone anotado. Ao ligarem, descobriram que pertencia a uma enfermeira que vivia nas proximidades, mas, ao ser interrogada, ela negou qualquer conhecimento sobre o homem, embora tenha demonstrado um comportamento de choque profundo que os investigadores da época descreveram como mais real do que qualquer atuação. Essa reação da enfermeira é o primeiro ponto de virada na nossa compreensão. Se ela realmente não o conhecia, porque o seu número estava em um livro que, segundo análises, parecia ter sido abandonado propositalmente para ser encontrado. A hipótese de que o homem era um agente estrangeiro ou um espião da época da Guerra Fria é frequentemente citada, mas ela falha em explicar por que alguém, com recursos de uma agência de inteligência, morreria de uma forma tão rudimentar e sem deixar rastros de suas atividades. Se ele estava em uma missão, o fracasso dela foi absoluto, mas o mistério que ele deixou para trás parece ter sido um sucesso deliberado em permanecer sem resposta. Conforme avançamos, percebemos que o caso vai além de um simples mistério histórico. Ele toca em um limite do que podemos chamar de fato. Recentemente, avanços em exames de DNA tentaram finalmente identificar o corpo, cruzando dados de amostras de cabelo preservadas. Os resultados trouxeram nomes, famílias e árvores genealógicas, mas quando os investigadores entraram em contato com os supostos descendentes, a resposta foi de um silêncio absoluto ou de uma negação desconcertante. Algumas famílias preferiram não saber. Isso cria uma nova camada de tensão. O que acontece quando a ciência consegue responder à pergunta de quem era o indivíduo, mas a realidade social ou familiar ao redor desse indivíduo rejeita a resposta? A verdade, neste caso, parece ser algo que as pessoas preferem manter enterrado. Muitas vezes, a nossa busca por respostas em fenômenos inexplicáveis é apenas uma forma de tentar restaurar a ordem em um mundo que parece caótico.
Queremos acreditar que, se investigarmos o suficiente, encontraremos o motivo, o criminoso ou o erro técnico que causou o fenômeno. O caso da praia de Somerton nos mostra que, às vezes, o sistema de investigação chega ao seu limite físico e lógico. Não houve falha de perícia, não houve falta de recursos e não houve negligência policial. Houve apenas a ausência de um contexto. O homem, os objetos, a mensagem em persa e o silêncio daqueles que possivelmente o conheceram formam um conjunto de evidências que não apontam para uma conclusão, mas para um vazio deliberado. A ironia final reside na própria mensagem encontrada no bolso, terminado. Talvez não se referisse a uma vida, mas ao esforço de quem tentou apagar a própria existência. Ao remover as etiquetas das roupas, ao não portar documentos e ao escolher um lugar isolado para ser encontrado, esse indivíduo não estava apenas cometendo um ato de finalização. Ele estava enviando uma mensagem sobre a própria soberania. Ele provou que, mesmo em um mundo vigiado e documentado, é possível desaparecer completamente, tornando a própria identidade um mistério insolúvel para a posteridade. Se voltarmos ao ponto inicial, onde o corpo jazia na areia, a pergunta muda. Não é mais quem ele era, mas porque o desejo de anonimato absoluto é em si um ato tão perturbador para quem observa de fora. Talvez o maior desconforto não venha do mistério em si, mas da possibilidade de que, em um futuro próximo, o apagamento total de uma vida seja uma opção mais comum do que imaginamos. Quando olhamos para as fotos em preto e branco daquele dia na praia, o homem de Somerton não parece uma vítima de um crime, mas um lembrete físico de que existem lacunas na nossa realidade que nenhuma investigação, por mais detalhada que seja, conseguirá preencher. A sensação de que algo real escapou à nossa lógica comum permanece porque, no fim, o mistério não foi resolvido, ele foi apenas preservado. E talvez, pela primeira vez em 70 anos, a conclusão mais honesta seja admitir que, para esse caso, não existe uma explicação que possamos chamar de verdade. O que restou, após tantas décadas de busca, é apenas o silêncio da areia e a certeza de que, para algumas pessoas, o anonimato é a única forma de deixar uma marca que ninguém poderá apagar.